Sejam bem-vindos a mais uma entrevista da JTV. No próximo dia 5 de março, o Sporting Clube Portugal vai escolher a direção que irá gerir o clube e a SAD até 2026. São 18 os pilares em que assenta o programa eleitoral da lista encabeçada por Ricardo Oliveira, o gestor de 51 anos que quer liderar o Sporting Clube de Portugal nos próximos 4 anos. Ricardo Oliveira, obrigado por estar connosco aqui na JTV, agradeço-lhe a sua presença. Vamos começar por uma questão que importa muito aos adeptos e aos sócios do Sporting, que é a vertente económica, nomeadamente a reestruturação financeira. O Ricardo já disse que ela é indispensável e que são necessários 150 a 200 milhões de euros para ser feita. Pergunto-lhe muito diretamente de onde é que virá esse dinheiro e quais serão as contrapartidas para este financiamento. Ora, bom dia e obrigado eu por me terem aqui, é um prazer, e a todos os que nos estão a ver. Indireto a esse assunto, em primeiro lugar, esclarecer um bocadinho que o número 150 a 200 em milhões é muito dinheiro, obviamente, mas a razão disso acontecer não é à toa, é porque nos é dada muito pouca informação e nós sabemos muito pouco o que se passa no Sporting. Mesmo nas Assembleias Gerais da SAD, quando pedimos essa informação, não nos é dada e, portanto, temos sempre informação atrasada quando nos baseamos naquilo que são os relatórios e contas e, portanto, é difícil depois fazer previsões baseado nisso e daí haver essa janela grande que mesmo assim não é pouco, não é? São 50 milhões. Depois, essa operação já esteve para ser feita há uns anos atrás. Em 2018, aliás, havia uma operação dessas mais ou menos montada que depois parou, até hoje não sei muito bem porquê. Nós agora queremos montá-la de novo. Montá-la de novo porquê? Porque o Sporting não faz face às suas obrigações financeiras ao dia de hoje. Nós vemos, até pelo menos por aquilo que nós conseguimos ler naquilo que são os mídia portugueses e as permanentes histórias de que o Sporting não pagará este fornecedor ou não pagará este agente ou que terá a UEFA a exigir uma série de coisas, etc. Uhum. E, portanto, é importante parar com isso e nós o que queremos fazer, e quando diz de onde é que vem e como é que isso se faz, é nós temos que encontrar um parceiro estratégico, um investidor que esteja interessado também em futebol e que tenha experiência em futebol. E esse dinheiro serve para nós deixarmos de ter uma série de credores que ainda para mais, alguns deles são um juro muito alto e temos que negociar esse pacote a um juro mais baixo. Servirá para fazer face, ou seja, como disse, a esses credores que nós temos numa série de lugares, pagar as primeiras obrigações do Sporting e depois deixar-nos com uma almofada para o Sporting, pelo menos no seu primeiro ano, conseguir estar descansado. Agora pergunta-me como é que se paga o dinheiro, por exemplo. Ora, nós já temos que pagar esse dinheiro, nós já pagamos esses 150 ou 200 milhões, já estamos a pagá-lo de alguma maneira, ou a tentar pagá-lo, ou pelo menos a não pagá-lo, mas deveríamos pagá-lo, não é? Como é que se paga esse dinheiro? Nós ficamos a dever a uma entidade apenas, e ora, se esta entidade for uma entidade que lhe interessa ser um parceiro estratégico do Sporting também, nós podemos utilizar aquele que é um grande problema em 2026, que são as VMOCs, não é? Podemos utilizar parte dessas ações que vamos comprar com esse dinheiro que nos vão emprestar, digamos, e que hoje em dia são 40 milhões de euros, mas que sabemos que era uma dívida de 135 milhões, portanto, valor face da ação seriam 135 milhões. E agora imagine, nós vamos ficar com 88% das ações do Sporting quando comprarmos as VMOCs, que é parte desse dinheiro que vamos trazer é para comprar as VMOCs. Ficamos com 88%. Hoje em dia temos 62%. Ora, se pensarmos bem e vendermos, imagine, 25% desses 88%, ainda ficamos com mais, ficamos com 63%, e esses 25% é uma forma de, com esse parceiro estratégico, em vez de ficarmos a dever os 200 milhões do empréstimo, ficamos a dever 200 milhões menos aquilo em que forem valorizadas essas ações, esses 25%, que pode imaginar são 100 milhões, já ficamos a dever só 100 milhões. No entanto, ainda temos 160 aqui, não é? Para pagar os tais credores, etc. Exato. Portanto, agora se me perguntar assim, exatamente quem é que eles são, neste momento, obviamente por questões até de mercado, não lhe posso revelar quem é que eles são. Mas se calhar as pessoas vão perceber isso até ao fim da campanha, vão perceber quem é que eles são e que são, obviamente, investidores credíveis e que estão no negócio do desporto. Mas são investidores nacionais ou internacionais? Não, são estrangeiros. São estrangeiros? Ouça, em Portugal é muito difícil hoje em dia o Sporting financiar-se, até porque sabe que isto financiamentos tem muito a ver com confiança, não é? Tem o spread, que é nada mais, nada menos que a reflexão do risco que há de uma empresa entrar em default, basicamente. Pronto, tudo isto no mercado financeiro é calculado, portanto,
Não há dúvida. Portanto, o Sporting hoje em dia, junto da banca, tem problemas porque incumpre, não é? Já incumpriu diversas vezes e, portanto, não há nenhum banco, agora vai emprestar dinheiro ao Sporting. Os próprios fundos, que depois normalmente são já um juro um bocadinho mais alto, porque entendem que se a banca não empresta, eles vão cobrar mais, porque o risco é maior, e os fundos também já têm alguma dificuldade em emprestar dinheiro ao Sporting. Creio que os fundos, a Apollo emprestou dinheiro ao Sporting. Já ouvi vários números, não é? Até já ouvi entre 5 e 7, já ouvi 8,25 com as comissões, já ouvi que continua a ser um juro altíssimo. E depois o Sporting também se financia com as obrigações, em que apela um bocadinho ao humor dos sócios, para os sócios virem a correr salvar o Sporting. O que é que isso para mim implica? Implica uma falta de confiança do mercado na gestão do Sporting, basicamente. Portanto, quanto maior confiança houver, mais baixo será o juro a que empresta dinheiro. Portanto, neste momento, sofremos um bocadinho daquilo que é a falta de confiança dos mercados financeiros na entidade Sporting Clube Portugal. Já referiu, como disse, quer ter a maioria da SAD, mas também deixar algum espaço para esses parceiros estratégicos terem algum tipo de influência. O que é que tem em mente quando diz deixar algum espaço para esses parceiros terem essa influência? Qual é que é a estratégia aí? Que tipo de influência é que eles poderão exercer, não tendo a maioria da SAD do Sporting? Olha, se estivermos a falar, por exemplo, de 25%, já é uma posição sólida, bastante importante, e, portanto, esses parceiros quererão ter alguém também sentado no Conselho Executivo da SAD do Sporting, certamente, como aliás já temos, neste momento, essa atual situação. Sabemos que há um investidor que é o Álvaro Sobrinho, que tem uma participação mais ou menos parecida com isso, e lá está, essa participação será diluída, obviamente, quando o Sporting comprar estes 135 milhões de ações, a juntar aos cerca de 42 milhões que já tem, fica com os tais 88%, e, portanto, o Álvaro Sobrinho, que tem, não sei, se calhar tem 20 milhões de ações ou 18 milhões de ações, alguma coisa assim. Obviamente, se fizermos essa conta de 18 sobre 202, vai ficar com uma participação muito mais pequena do que aquela que tem. Não quer dizer que não continue a ter assento ali no board. Este parceiro que entrar tem um assento, obviamente, e terá uma palavra a dizer naquilo que é a estratégia também do Sporting, mas que não trará só dinheiro. Trará know-how e trará a possibilidade de abrir portas para negócios futuros do Sporting. Como, por exemplo, o Sporting está cotado em bolsa em Portugal. Quem nos diz que o Sporting não possa ser cotado em bolsa noutros mercados e com essa operação de ir a público, não é? Se calhar só assim ganhar muito dinheiro, porque o Sporting continuará a ser o maior acionista da SAD e se o valor da ação da SAD subir, o Sporting, que terá 62% ou 63%, obviamente que o seu valor subirá também e todo o acionista, todo o Sportingista que tiver ações, também ficará mais bem servido sendo acionista do Sporting. E acredita que os sócios do Sporting Clube Portugal estarão receptíveis à entrada desses parceiros estratégicos, desses investidores, nomeadamente internacionais? Eu acredito que sim, porque já não se trata de uma entrada, trata-se de quase uma troca. Nós temos tido um parceiro que é o Dr. Álvaro Sobrinho, que hoje em dia, nos 67 milhões de ações que o Sporting tem uma parte considerável, não é? Mas tem sido um parceiro, digamos, entre aspas, silencioso. Tem sido um parceiro que, além daquele dinheiro que trouxe ao Sporting, sem qualquer tipo de ofensa, atenção, não tem trazido muito mais ao Sporting. Se calhar também até por ele, por não estar interessado, não faço ideia. Não sei se o Sporting meio facilita isso, não facilita, mas o que é certo é que não tem. Tem sido um parceiro silencioso. O que nós queremos é encontrar um parceiro que venha a ter a mesma porcentagem que hoje em dia, por exemplo, o Álvaro Sobrinho tem, que se vai diluir. Portanto, entrará um parceiro novo com uma porcentagem parecida com a do Dr. Álvaro Sobrinho. E este parceiro, sim, terá know-how, ou seja, aportará alguma coisa. Nós tivemos aqui há umas semanas ou há uns meses atrás, houve a intenção de comprarem uma parte significativa ali do nosso concorrente do outro lado da segunda circular. Havia um investidor americano que tinha todo um plano e que dizia que as ações iam valorizar 6 vezes, no mercado que iria levar essas ações ao mercado de Nova Iorque, etc. O Sporting pode fazer a mesma coisa. Pode ter alguém que seja um parceiro que esteja envolvido no mundo do desporto, não é? Pode ter um parceiro que tenha pulmão financeiro, não é? E pode trazer um parceiro que depois abra portas ao Sporting para se valorizar ainda mais. Essa é a intenção, senão não queremos parceiro para nada, não é? Agora, o Sporting precisa de dinheiro. E quando nós pedimos dinheiro, temos que pensar que temos que pedir dinheiro a um juro mais baixo do que aquele que temos, porque o que temos é absurdo. Existem outras entidades em Portugal, até em futebol, que se financiam um juro mais baixo que o Sporting, o que me parece uma coisa que, pronto, dirá tudo sobre a credibilidade que o Sporting tem neste momento. E, portanto, este parceiro novo tem que ser uma mais-valia para o Sporting. Senão não o queremos, obviamente. Não faz sentido nenhum. Agora, dinheiro
custa dinheiro. Nós queremos é que custe pouco dinheiro, Exato. não é? Basicamente. Exato. Ricardo Oliveira, vamos fazer uma breve pausa nesta entrevista e quando voltarmos vamos falar das suas propostas para o futebol do Sporting Clube Portugal. É já a seguir na segunda parte desta entrevista a Ricardo Oliveira, candidato às eleições do Sporting Clube Portugal do próximo dia 5 de março. Até já. Estamos de volta para a segunda parte da entrevista a Ricardo Oliveira, gestor de 51 anos e candidato à presidência do Sporting Clube Portugal às eleições de 5 de março. Ricardo Oliveira, vamos falar então das suas propostas para o atual momento do futebol do Sporting Clube de Portugal. A sua candidatura fala em profissionalizar esta gestão do futebol do Sporting. Esta gestão atual, esta gestão desportiva atual do clube não o convence? O que é que tem de diferente para apresentar ao futebol do Sporting e nomeadamente aos sócios? Muito bem, não me convence por uma razão muito simples. Porque nós tivemos um momento, desde que esta direção entrou, em que tivemos os primeiros 2 anos. E nesses primeiros 2 anos, a gestão financeira e a gestão desportiva foram desastrosas. Os negócios que se fizeram, se reparar, dos jogadores todos que foram comprados pela atual direção nesse período de 2 anos, não há um que jogue na atual equipa do Sporting. Portanto, e a maioria deles não joga em lado nenhum, ainda há uns que estão emprestados, outros que foram vendidos, e isso representou um prejuízo gigante para o Sporting. Para além disso, desportivamente, também não conseguíamos encontrar um rumo desportivo que nos levasse às vitórias. Portanto, houve 2 anos pré-Ruben Amorim e depois há 2 anos agora que há um Ruben Amorim. O Ruben Amorim veio fazer uma coisa para já importantíssima, que é as contratações que se passaram a fazer, que devem ter o dedo dele, obviamente, não é? E ele até é um treinador conhecido por não lhe poderem impingir jogadores, ele próprio diz que não lhe impingem jogadores. Ruben Amorim entra no Sporting e começa a fazer contratações que resultam. E o Sporting começa a jogar bem à bola. E o Sporting é campeão, ok? Sem conseguir resolver, no entanto, tudo aquilo que foram aqueles 2 primeiros anos na parte financeira e que continua a ser igual. Ora, o Ruben Amorim traz uma equipe com ele, que vem para o Sporting. E que amanhã poderá sair do Sporting. Amanhã, espero que seja daqui a muitos anos, mas imaginemos, amanhã poderá sair do Sporting. O que eu quero saber é se quando sair essa equipa do Ruben Amorim do Sporting, se foram feitas algumas reestruturações no Sporting que transformassem aquilo que havia, não é, em algo muito melhor, de maneira a que o Sporting possa continuar de uma maneira sólida e estruturada. Porque se for só o Ruben Amorim veio, traz a equipe dele, põe o Sporting a ganhar e quando se vai embora leva tudo o que trouxe e fica na mesma o que tínhamos há 2 anos atrás, então estou muito preocupado. E, portanto, é isso que eu acho que tem que ser feito. Tem que ser feito um projeto profissional no Sporting, no futebol, de forma a que, quando entra um treinador ou saia um treinador, o Sporting tenha uma estrutura de apoio, uma máquina, não é? Que funcione e que aquela entrada e saída, obviamente que vai haver ali um par de meses em que a coisa vai haver um período de adaptação, mas que o Sporting saiba perfeitamente qual é o seu modelo, não é? E que aquela pessoa entre e seja uma peça que se tira dali e põe-se a colar e a coisa começa outra vez a fluir. Portanto, eu não vejo no Sporting as alterações, as transformações que me garantam que quando o Ruben Amorim sair, que o Sporting tem essa estrutura montada. Porque não tinha. Toda a gente sabe que não tinha. Durante 2 anos foi óbvio que não tinha. E, portanto, é esse o medo que eu tenho. Também já referiu que o Sporting não, e pegando nas suas palavras, não pode estar tão dependente do treinador, neste caso Ruben Amorim, e das suas relações pessoais no mercado. Há aqui uma ligação a Ruben Amorim e às suas ligações familiares com Ter Henriques. Pergunto como é que vê estas ligações e se acha que é Ruben Amorim a dar muito o corpo às balas pela direção. O Ruben Amorim dá o corpo a tudo no Sporting. Eu ontem fui ao jogo e vou-lhe dizer uma frase muito curiosa que eu vi quando vinha a descer as bancadas do Sporting. Um grupo de miúdos que estavam ali, sportinguistas, foram ver o jogo também, todos contentes com a vitória, fantástico ontem, 3-0. E ouço um rapaz, um miúdo que não devia ter mais do que, se calhar, 16 anos. E diz assim, eu ouço a passar, "In Ruben Amorim we trust." Ou seja,
estes adeptos, estes sócios, estes sportinguistas, confiam no Ruben Amorim. O Ruben Amorim não é só um treinador de futebol. O Ruben Amorim é muito mais. O Ruben Amorim, provavelmente com a ajuda do Antero Henriques e outros, se calhar é quem está a identificar estes jogadores e a fazer estas boas compras. É o Ruben Amorim que vai aos comunicados de imprensa e que fala daquela maneira tão inteligente e tão empática com os adeptos sportinguistas. É Ruben Amorim que treina a equipa. É Ruben Amorim que motiva a equipa para ganhar. Você hoje vê um Sporting a jogar à bola que acredita. Acredita. Todos nós acreditamos. E, portanto, isso realmente foi fruto de uma entrada de um Ruben Amorim. Não é tanto fruto de um modelo que o Sporting tenha ou que tinha. Não existe isso, não tinha. Aliás, vejam os 2 primeiros anos, não tinha. Foram 4 treinadores antes de chegar ao Ruben Amorim. E pior, ao fim do 4º, antes do Ruben Amorim, uma série de convites a outros treinadores que não aceitaram vir para o Sporting. Portanto, quando finalmente aparece Ruben Amorim, as coisas começam a carburar bem. Portanto, o Sporting Clube Portugal não pode estar dependente de um Ruben Amorim. Sabemos que o Ruben Amorim está preparado, vai ser um eleito, é um grande treinador e vai ser ainda maior treinador. Não somos nós que dizemos, toda a gente, parece-me que é unânime, até lá fora dizem isso. Agora, o Sporting Clube Portugal não pode estar dependendo de um treinador. Dizer, olha, quando tivermos este treinador, sim. Quando o treinador se for embora, agora passamos outra vez à miséria que tínhamos naqueles 2 primeiros anos. Pronto, é basicamente isto. Portanto, é uma atual direção que está muito dependente de Ruben Amorim e pegando nessa situação a que assistiu no jogo de ontem, acha que os sócios do Sporting confiam em Ruben Amorim, mas não confiam tanto na atual direção do clube? Acho que certamente os sócios do Sporting Clube Portugal, todos os adeptos, confiam no Ruben Amorim e confiam na equipe do Sporting Clube Portugal. Acho que sim, confiam. Acho que os sócios saberão identificar a diferença que existe naquilo que foi um Sporting antes de Ruben Amorim e naquilo que é um Sporting com o Ruben Amorim. E provavelmente, quando vêm aqui para jogar, saberão reconhecer que a grande razão da mudança no Sporting foi Ruben Amorim. Eu quero manter Ruben Amorim. Eu quero que Ruben Amorim fique. Agora, eu quero é dar as ferramentas ao Ruben Amorim, primeiro para o Ruben Amorim entender que o projeto do Sporting terá outra grandeza que lhe possibilitará voos mais altos. É a primeira coisa, eu quero mantê-lo. Mas eu quero aproveitar a Ruben Amorim, o know-how de Ruben Amorim, para transformar a máquina, profissionalizar a máquina e preparar a eventual saída inevitável do Ruben Amorim quando ela tiver que acontecer. É isso que eu quero fazer. Portanto, nós podemos ter Ruben Amorim e depois podemos ter muito mais no resto. Podemos ter muito mais, podemos ser muito mais ambiciosos. Porque, muito faz ele com a equipe que tem. Agora, quando jogamos com o Manchester City, percebe-se claramente que existe ali um capital que o Manchester City tem, que o Sporting Clube Portugal não tem. Eu quero dar esse capital ao Sporting Clube Portugal, porque acredito que o Ruben Amorim, com esse capital, venha ao Manchester City, venha ao Real Madrid e venha quem vier. Portanto, dar essa, e de certa forma também não expor tanto o Ruben Amorim, como estava a dizer no início, nas conferências de imprensa, a dar o corpo às balas. Ele tem que dar o corpo a tudo, é ele que fala, ele que comunica, ele é tudo. E quando fala de dar essas ferramentas de Ruben Amorim, é um reforço financeiro do plantel para ajudar o Sporting não só a nível interno, mas também a nível europeu. Claro, então, mas o Sporting Clube Portugal não tem que ser um dos grandes da Europa? Não é isso, não é para isso, então vamos ficar contentes de ganhar o Campeonato Nacional 19 em 19 anos. Ganhámos agora o Campeonato Nacional. Ganhámos. Esperemos ganhar outra vez este ano. Ainda estamos na corrida e, portanto, a ambição está lá. E Ruben Amorim faz-nos acreditar nisso. E a equipa de futebol Sporting faz-nos acreditar nisso. E nós todos estamos entusiasmados. Veja-se os adeptos no estádio. Portanto, nós acreditamos nisso. Agora, para mim, o Sporting é muito mais do que isso. Muito mais do que competir só no Campeonato Nacional. O Sporting tem que ir à Champions e tem que ter uma palavra a dizer na Champions. Não pode levar 5-0 das grandes equipes da Champions. Tem que equilibrar mais. Isso só é possível com, primeiro, dinheiro, profissionalismo, que depois faz uma estrutura. E, ouça, o resultado, aqueles 90 minutos naquele campo de futebol, são o resultado de uma série de operações e de coisas que se passam cá fora, que preparam aquela equipa para poder ir lá para dentro competir com as outras pessoas. E isso é aquilo que eu quero melhorar no Sporting. Eu quero dar mais ferramentas ao Ruben Amorim. Só se dão, primeiro com dinheiro, não é? E depois com profissionais que o ajudem, porque o Ruben Amorim está nas frentes todas. E ele realmente é bom a motivar, a treinar. Ele é bom em quase tudo, efetivamente, não é? Agora, não é esse o trabalho de um treinador. Um treinador não tem que fazer essas coisas todas, não é? Vamos deixá-lo focar-se naquilo que ele faz muito bem e vamos agora arranjar pessoas e uma estrutura que o apoie para fazer tudo o resto bem. Portanto, eu quero Ruben Amorim, eu quero é transformar todo o resto.
Eu quero dar muito mais ao Sporting. O Sporting tem que ter muito, muito mais. Vamos esperar então para ver o que resulta destas suas propostas e se for então eleito presidente do Sporting, como é que irá gerir tudo isso. Ricardo Oliveira, vamos fazer mais uma pausa e quando voltarmos para a terceira parte vamos falar do atual momento do Sporting Clube Portugal. Obrigado. É já a seguir. Até já. Estamos de volta para a terceira e última parte da entrevista com Ricardo Oliveira, gestor de 51 anos e candidato às eleições do Sporting Clube Portugal do próximo dia 5 de março. Ricardo Oliveira, vamos falar do atual momento do Sporting Clube Portugal. Definiu os primeiros 2 anos do mandato do atual presidente Frederico Varandas como bastante maus. Pergunto-lhe se esperava, depois do que aconteceu em Alcochete em maio de 2018, que o Sporting pudesse tornar-se uma equipa competitiva como é atualmente a nível interno e se esperava até que conseguisse vencer o campeonato depois de toda aquela turbulência criada por aquele maio de Alcochete. Claro que sim. Claro que sim. E explico-lhe porquê. Ouça, esta coisa do vencer e de ganhar é uma coisa que no desporto nunca é imediata. O Sporting tem tradição no futebol. Tem tradição, é um clube grande, é um dos grandes portugueses. E é um grande na Europa. Toda a gente sabe quem é que é o Sporting. E, portanto, existe uma cultura no Sporting. Existe uma imagem que o Sporting tem. Que, em qualquer momento, o Sporting tem que ser candidato, digamos, ao título. Porque ela existe. Se formos falar de uma equipa que acaba de ingressar na primeira divisão, uma coisa desse género, obviamente não é. Porque não tem essa cultura. Não tem a cultura de vencedor. Não tem a cultura de estar lá, estar sempre ali a bater à porta que pode ser, etc. Portanto, o Sporting tem essa grandeza, digamos. Alcochete, claro que foi um período conturbado, foram-se embora uma série de jogadores. Creio que só voltou o Bruno Fernandes, na altura. E o Bas Dost também. Sim, pronto. E, portanto, ficámos sem uma seleção, praticamente, uma equipa, quero dizer, e toda a gente entrou em debandada. Está bem, mas foi em 2018. Tivemos quase 3 anos para reconstruir uma equipa, para finalmente cair-nos um treinador como o Ruben Amorim, que soube fazer as suas escolhas na formação que já havia, que já lá estava há muito tempo, não é? E que soube fazer contratações cirúrgicas que têm resultado. E, portanto, fomos campeões. Agora, ultrapassar Alcochete, claro que devem ter sido momentos difíceis, mas ouça, foram difíceis. Mas eu recordo-lhe uma coisa, é que havia um contrato dos direitos de televisão, creio eu, de 515 milhões de euros, que estavam assegurados, que não foram influenciados. Havia uma negociação das VMOCs, por exemplo, de 135 milhões para 40 milhões, que já estava negociada. Houve nesses 2 anos de entrada vendas de jogadores perto de 200 milhões de euros, que estavam lá e que foi dinheiro que entrou nos cofres do Sporting. Portanto, quer dizer, também houve muita coisa que proporcionou ao Sporting o poder reestruturar-se e reorganizar-se. E depois aparecemos com uma equipa competitiva. Portanto, sim, claro que esperava, porque o Sporting é gigante. O Sporting pode passar 1 ano, ou 2, ou 3, o que quer que seja, que as coisas podem não estar a correr bem, mas é um eterno candidato ao título, pela sua grandeza, pela sua imagem no desporto, não é? Não somos uns quaisquer que estão aí no meio da rua, portanto, claro que esperava, e espero que sim. O que eu acho é que o Sporting tem essa capacidade, tem essa imagem, tem essa cultura de vencedor, não pode é só ganhar 19 em 19 anos. E, portanto, para aproveitar tudo isso, é preciso dar ferramentas para nós podermos capitalizar nisso. Um dos temas que tem marcado mais a atualidade deste campeonato foram os recentes incidentes no Estádio do Dragão. Referiu que, poucos dias depois, teria feito as coisas de forma diferente. Gostava de saber que coisas eram essas que teria feito de forma diferente e a que é que se estava, ou a quem é que se estava a referir dessas coisas diferentes. Olha, deixe-me lá ver como é que eu lhe respondo a isso. Para já, não se esqueça de uma coisa. Eu fui solidário com o Presidente do Sporting Clube Portugal. Sim. Portanto, é inacreditável que o nosso Presidente, que apesar de tudo é o nosso Presidente, é o Presidente do Sporting Clube Portugal, em funções, e que tenha passado por aquilo tudo que aconteceu no Dragão e que são coisas
que não podem, mas acontecem no futebol nacional, e que eu, obviamente, que critico e tudo farei no futuro para que elas não aconteçam. Nós no Sporting temos que lutar nas instâncias próprias, digo eu, nos locais que controlam antes essas situações para que elas não ocorram ou não sejam tão desfavoráveis ao Sporting. Efetivamente, nota-se que se atravessa ali uma fronteira, chega-se ali a uma região em que tudo vai de feição aos nossos adversários, não é? E nós somos maltratados, não só desportivamente, como até noutros setores. Agora, fazendo aqui um bocadinho uma piada, quando eu digo geria de forma diferente, eu sei bem como é que vou gerir o Sporting. A minha gestão do Sporting será a criar, digamos, tentáculos nos locais de decisão do futebol nacional e até internacional. E se lhe pudesse fazer aqui uma piada, até porque não quero estar aqui em tom de crítica da forma como a questão foi gerida nas Antas, é que, olhe, eu não ficaria sem a carteira nem sem o telemóvel. Acha que é também por o Sporting não ter esses tentáculos, como acabou de referir, que também o Sporting não tem ganho tanto a nível interno como os seus dois rivais nos últimos anos? Acho que o Sporting não quer influenciar nenhum organismo, nenhuma instituição para ser beneficiado. O Sporting só quer não ser prejudicado. E o Sporting tem sido muito prejudicado ao longo dos anos. Nós jogamos sempre com o terreno inclinado. E mesmo assim ganhamos. E, portanto, imagine quando o terreno não for inclinado e quando o Sporting tiver uma máquina profissional estruturada com um respaldo financeiro, imagine até onde é que o Sporting pode ir. Pode ir cá e pode ir lá fora, basicamente. Pergunto-lhe então muito diretamente se acha que o Sporting é respeitado no futebol português, tendo em conta tudo o que acabou de dizer. Olha, se é respeitado, olha, o Sporting provavelmente é a equipa que tem mais cartões amarelos, mais cartões encarnados. Nós somos sempre os bombos da festa. Toda a gente sabe como é que é o futebol. As equipas pequenas do Campeonato Nacional queixam-se disso, quando jogam com as equipas grandes que são prejudicadas, que a arbitragem que é mais tendenciosa para um lado. Eu quando eu digo tendenciosa, nem sequer digo que haja aqui nenhuma, que eles estão a ser ilegais, ou que estão a ser corrompidos, ou o que quer que seja. Parece-me que é quase um fenómeno normal. Jogam um grande contra uma mais pequena, aqueles jogadores conhecidos, aqueles jogadores grandes, etc. E ali. Depois há outras coisas que vão para além disso. E essas coisas, é nessas coisas que o Sporting tem que trabalhar. O Sporting tem que ter um departamento de intelligence. O Sporting tem que saber tudo sobre quem são estas pessoas nestes lugares. O Sporting tem que fazer força para ter pessoas do Sporting nesses locais onde se tomam essas decisões, para poder de alguma maneira também influenciar. Influenciar não ilegalmente. Influenciar exercendo o seu poder de influência, de persuasão e etc. E, portanto, claro que o Sporting... é óbvio, você em caso de dúvida, quando há um caso de dúvida qualquer, o Sporting é prejudicado. Quando há um amarelo de uma pessoa que faz... Nós vemos atletas de outras equipas grandes, também portuguesas, que fazem certas coisas e não veem cartões. E o Sporting vê sempre um cartão. Mas isso nós não vamos ganhar nada com isso, estando a insultar ou quer que seja essas equipas. Nós temos é que tratar disso nos locais onde isso pode ser alterado. E temos que fazer força. E aí sim temos que trabalhar muito bem e é uma das coisas que o Sporting não faz. E acha que essa dualidade de critérios que falou nos cartões amarelos e em lances duvidosos que prejudicam, na sua opinião, sempre o Sporting, é porque o clube, lá está, não tem essas influências nos locais certos e não tem as pessoas certas nos sítios certos? Não tem. É incompreensível não haver representantes de topo nessas instâncias do Sporting, que às vezes sejam mandadas pessoas que são quase o secretário do subsecretário e que vão para esses locais. Nós já tivemos em tempos, há muitos anos atrás, já tivemos pessoas nessas instâncias. E hoje em dia não temos. Hoje em dia o Sporting não se movimenta nesse aspecto. E eu sei uma coisa, é que as outras equipas sim movimentam-se. Mas eu volto a repetir, nós queremos movimentar-nos não para sermos beneficiados, porque há uma coisa que eu acho que o Sporting é, e o sportinguista que é justo. Não quer ganhar com batota. O sportinguista não quer ganhar com batota. Não quer é perder a ser roubado, basicamente. E às vezes as influências
não começam no campo, começam muito antes do campo. E é aí que nós temos que as travar, basicamente. É aí que nós temos que nos movimentar. E aí o Sporting não tem influência nenhuma. O Sporting joga bem a bola e o Sporting hoje em dia tem um treinador que é respeitado. Não há um treinador que não respeita o nosso treinador. Não há jogadores, equipas que não respeitem a nossa equipa. Porquê? Porque elas dão um litro. Porque elas entram em campo para ganhar. Elas estão a 81 minutos, 82 minutos a perder 1-0 e todas as equipas que estão a jogar contra elas sabem que elas podem dar a volta ao jogo. Portanto, o Sporting consegue, de certa maneira, intimidar também as outras. O que é bom, no desporto isso acontece. Não é nada de ilegal, é bom que isso aconteça. Esse tipo de respeito o Sporting conseguiu conquistá-lo dentro de campo. Agora, nós sabemos que, infelizmente, as coisas, provavelmente, o tipo de decisões que são injustas para o Sporting não são decididas dentro do campo, são decididas fora do campo. E é aí que o Sporting tem que se bater muito. Ricardo Oliveira, agradeço-lhe mais uma vez a sua presença aqui na JTV para esta entrevista e voltaremos a falar numa próxima oportunidade, sem dúvida. Eu é que agradeço, muito obrigado a todos os que nos viram e força Sporting, vamos ser campeões. Desse lado, já sabe, pode ver estas e outras entrevistas na JTV e acompanhar estes e outros temas em jornaleconómico.pt. Até à próxima.